Democracia não se ensina, democracia se vive. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso Um Belo Dia Resolvi Pensar, esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente. Toda quarta e toda sexta eu tô aqui, tirando algumas exceções, tá, gente? Mas toda quarta e toda sexta eu tô aqui com vídeos. E então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, @liafreitasfilo. Toda vida eu falo, para ter a experiência completa do universo Um Belo Dia Resolvi Pensar, você tem que me seguir lá no Instagram e se inscrever aqui no canal. Bom, gente, como vocês já viram aí na vinhetinha, o tema de hoje é educação, democracia e afetividade. Bom, e todo mundo aqui, né, acredito eu, que está assistindo esse vídeo, já passou pela escola, talvez alguns pela universidade, outros na pós-graduação, mas hoje eu queria falar sobre essa nossa experiência enquanto estudante. Por exemplo, eu sou professora, tá? Sou professora do ensino básico de escolas particulares aqui na minha cidade. Eu me lembro, como se fosse ontem, né, gente, a minha experiência ali como estudante do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental. E eu posso dizer, gente, que a escola, ela é aquele misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que a gente lembra de coisas muito importantes de uma fase da nossa vida, que foi essa fase da vivência escolar, às vezes a escola nem sempre é esse mar de rosas, nem sempre traz na nossa memória essas experiências assim tão tranquilas e tão legais, porque é na escola também que a gente viveu os nossos piores traumas, principalmente ali naquela fase da adolescência. Porque fora a experiência do bullying, por exemplo, que tem na escola e que todo mundo ou já fez bullying ou já recebeu bullying de alguém, existe a própria vivência escolar em si, o processo educacional, pedagógico, que também nem sempre é esse mar de rosas. A gente pode dizer que o nosso modelo de educação hoje aqui no Brasil e em muitos outros países, ela tá ligada a uma noção assim de disciplina, até os termos estão ligados a esse processo de centralização, de distanciamento do aluno em relação aos conteúdos que ele vai estudar. É uma sensação de aprisionamento, né? A grade, a disciplina, todos esses termos que envolvem aí o âmbito da vida escolar ou até mesmo da vida acadêmica, tá ligado a esse caráter, vamos dizer assim, muito centralizador e extremamente autoritário. E aí eu queria falar com vocês hoje a respeito disso, né, de como essas vivências, né, essa experiência escolar centralizadora, autoritária e por muitas vezes violenta, né, que a gente vive na sala de aula, como muitas vezes essa sistemática da educação, ela não contribui para o processo de uma formação verdadeiramente democrática. E quando a gente fala de educação, a gente não dá para não tocar no nome do nosso queridíssimo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, esse homem que dedicou a sua vida a tentar pensar o processo de educação no Brasil, uma educação verdadeiramente democrática, que fugisse desses modelos autoritários e centralizadores que a gente estava falando aqui no começo do vídeo, e ele vai trazer propostas fantásticas, né? Não só na sua teoria, mas na sua prática enquanto educador. O Paulo Freire é aquele que vai alertar sobre as problemáticas do processo de massificação na educação no contexto do capitalismo, né, gente? Ou seja, a gente tem 1 milhão de matérias com 1 milhão de conteúdos que são literalmente depositados na nossa cabeça. Essa educação que o Paulo Freire vai chamar de bancária é essa educação que vai pensar o estudante como um receptáculo de informação. E essas informações, elas não criam nenhum tipo de enraizamento, nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de conexão com a vida do estudante, a vida no sentido da subjetividade daquele aluno e da sua relação em sociedade, ou seja, de como aquela subjetividade se relaciona com o meio social. Ou seja, a gente estuda determinadas matérias, a gente vê determinados conteúdos, mas a gente não vê sentido nenhum. Ou como as pessoas costumam falar, a gente não vê utilidade naquilo que a gente estuda. Então a gente vê a fórmula de Bhaskara e se pergunta: meu Deus, quando é que eu vou usar isso na vida? Ou então quando está estudando sobre Platão mesmo, estudando filosofia, e diz: para que eu tenho que saber do mundo das ideias? Na verdade, todos esses conteúdos, eles são passados de uma forma extremamente desconectada com a vivência subjetiva e objetiva do estudante, e por isso que eles aparentam muitas vezes serem inúteis, não fazerem sentido. Além desse contexto dessa educação passiva, né, massificada, ou seja, desses conteúdos que não têm uma ligação específica, mas todo mundo tem que aprender as mesmas coisas do mesmo jeito, né? É como se o processo de aprendizagem de todo mundo funcionasse da mesma forma. Além disso, ainda existe essa lógica capitalista e o discurso da eficácia e da competitividade na nossa experiência escolar, né, gente? Todos os processos avaliativos na escola, no contexto do capitalismo, eles são baseados nessa
noção de eficácia e competitividade e de acúmulo de conhecimento, ou seja, é aprovado na prova, é aprovado no vestibular, quanto mais conteúdo você consegue guardar aqui no seu banquinho de dados, né? Mas na verdade esses conteúdos eles são literalmente somente armazenados, mas eles não se conectam com a nossa vivência. E é por isso que quando a gente aprende uma coisa na escola, meses depois, anos depois, a gente não lembra mais de nada daquilo que a gente estudou, mesmo que a gente até tenha estudado com bastante afinco. E aí o que o Paulo Freire vai propor, gente, é que a gente comece a construir diálogo, né? Ou seja, que nós, enquanto professores, né, a gente precisa criar uma relação com o aluno que não esteja pautada numa autoridade distanciada. Porque uma das coisas que mais atrapalha o diálogo, né, gente, é essa frieza, esse distanciamento, ou como Paulo Freire chama, esse processo de desenraizamento. E aqui eu queria trazer uma outra teórica de educação e de feminismo também, que é a Bell Hooks, que foi uma leitora ávida de Paulo Freire. Ela é uma apaixonada pela obra do Paulo Freire, pelo histórico também dele enquanto educador, e eu acho que são dois que casam um discurso muito bem para a gente discutir sobre essa questão da afetividade na construção de uma educação democrática. A Bell Hooks vai falar, gente, que uma das coisas que impede a gente de realizar uma educação democrática é quando o professor ele se coloca nessa posição de frieza e distanciamento em relação ao aluno. Ela vai dizer que um dos principais mecanismos para a gente criar um diálogo democrático é a gente falar a língua do aluno. O próprio Paulo Freire sempre retoma nos seus escritos o quanto ele detesta essa verborragia, aquele professor que fala complicado. Ops, complicado é ótimo, complicado. Aquele professor que fala complicado e que todo mundo fica, nossa, parece que ele sabe muito, né? Mas o Paulo Freire vai fazer uma crítica a isso, vai dizer que isso é verborragia, porque isso não comunica verdadeiramente. E é por isso que o professor precisa falar a língua do aluno. E a Bell Hooks vai falar desse contexto, né, da linguagem, como a linguagem é importante, tanto para a gente entender que os conhecimentos que vêm de fora da sala de aula, eles também têm que ser legitimados nesse processo de uma educação democrática, né? Aquilo que os nossos alunos conhecem, entendem e aprendem fora da sala de aula precisa ser conectado com aquilo que está dentro da sala de aula, para haver esse processo de reenraizar, digamos assim, né, dentro da perspectiva do Paulo Freire, ou seja, de reconectar a gente com o conhecimento que está sendo produzido ali, com a nossa relação ali, né, ou seja, com o que a gente entende sobre aquele conhecimento e como aquele conhecimento interfere não só na minha vida pessoal, mas também na sociedade, na realidade objetiva que eu participo. E aí, para que a gente fale a língua do aluno, não é preciso somente conhecer essa língua do aluno. Língua tanto no sentido mesmo se a pessoa fala de uma forma diferente, se ela vem de um contexto social que tem uma maneira de falar diferente, ou até mesmo de um país, né, ou de um estado, ou de uma cidade diferente, mas principalmente no quesito da afetividade. Ou seja, como é que a gente consegue se aproximar do aluno? É criando afetividade. A Bell Hooks fala uma coisa interessante, o quanto a nossa relação, né, ali professor-aluno, naquele processo da sala de aula, muitas vezes ela é tão fria que a figura do professor, ela é despersonalizada. A gente enxerga os nossos professores só como professores e não como pessoas. Parece assim que quando o professor está dando aula ali, né? Aí quando ele sai da sala de aula, sumiu, aquela pessoa não existe. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De um dia encontrar o professor, sei lá, no supermercado, no shopping, ficar aquela situação. Olha, ele existe em outro lugar, né? E aí o que a Bell Hooks vai propor, muito inspirada também nessa perspectiva freiriana sobre uma educação afetiva, é a gente despertar o eros. E eu inclusive tenho aqui um vídeo falando sobre o amor, trago a perspectiva de Platão a respeito do amor erótico, e a dona Bell Hooks vai falar sobre a importância dessa energia erótica. Agora calma, gente, não é que a gente vai sexualizar as relações, né, dentro de sala de aula, não é isso que ela está falando. Mas ela está falando dessa força erótica, nesse sentido grego do eros, como uma força apaixonada, uma força criativa, uma força cheia de afetividade para criar sentidos, né, na nossa realidade. Além disso, uma das coisas que a Bell Hooks vai dizer é que uma forma de conectar a teoria com a prática é quando aquela teoria fala sobre as nossas dores. Quais são as problemáticas
que existem naquelas teorias que tocam nas nossas vivências subjetivas e sociais, né? Como é que a gente pode relacionar essas problemáticas aos sofrimentos, às dificuldades, às tensões e contradições que todos os indivíduos nessa realidade, né, do capitalismo, que é uma realidade extremamente exploratória, alienante, contraditória, como é que aquele conteúdo, né, pode falar com essas nossas dores. Por isso que a Bell Hooks ela vai propor essa educação, essa teoria, esse conhecimento científico e racional conectado à afetividade, ao amor, à paixão por aquilo que se faz, porque é a partir daí que a gente constrói verdadeiramente sentidos não só para a nossa prática pedagógica enquanto professor, mas principalmente para, enquanto aluno, né, a gente vê o ato ali de estudar, de aprender com muito mais alegria e com muito mais leveza. Então, como eu disse, gente, criar afetividade é criar diálogo, e criar diálogo é praticar o ato democrático do debate, da comunicação. E como eu disse no começo do vídeo, democracia não é uma coisa que a gente ensina de maneira descritiva. Democracia é uma coisa que a gente vivencia. E nós, enquanto professores, precisamos proporcionar essas experiências democráticas, que eu sei que não é fácil, porque a gente está dentro de uma sistemática que vai contra completamente, né, essa perspectiva, mas é dever nosso de levantar esse eros, essa paixão, esse esforço, essa intensidade para transgredir, né, esse tipo de lógica e para a gente criar uma realidade dentro da sala de aula que possa trazer para o estudante não só uma formação subjetiva, cidadã, mas a formação de um sujeito que se engaja verdadeiramente no presente e na realidade que ele participa. E aí, lembrando que não é só uma questão de dentro da sala de aula, mas de fora da sala de aula também, para a gente transgredir e subverter completamente essa lógica. Então é isso, gente, terminamos mais um vídeo aqui. Gostaram aí do debate? Me falem aqui sobre as suas experiências em sala de aula, me diga aí como é que vocês pensam, né, como foi o processo de formação educacional de vocês. Me fala aqui o que vocês acham do querido Paulo Freire e da Bell Hooks. Vamos fazer esse debate e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!